Quando a gente pensa ali, né, que há duas espécies de progresso, que uma e outra se prestam mútuo apoio, e a gente começa a entender que elas, tanto a moral quanto a intelectual, quando se apoiam, conseguem gerar um melhor conhecimento, a gente vai entendendo que é necessário fazer isso para nós sairmos cada vez melhor. E quando a gente entende que esse progresso intelectual, mas espera aí, o progresso intelectual realmente ele reduplica a atividade daqueles vícios, porque nós temos vícios de atitudes, nós temos condições que nos pegam, que são atitudes que nós normalmente às vezes estamos tomando e que são vícios. A gente acha que é correto, porque às vezes a pessoa foi ensinada a fazer aquela determinada coisa. Para ela está correto fazer aquilo. E isso muitas vezes é um vício. E que para ela não é. Tranquilo, mas é um vício. Eu brinco que uma vez nós estávamos na China e aí tinha a plaquinha no elevador que era proibido fumar. E o chinês aqui com o cigarro fumando lá de fora. Quando nós fomos entrar para o elevador, ele tirou o cigarro da boca e ficou com o cigarro aceso e ele entrou no elevador assim. Aí nós perguntamos, aí o cigarro? Ele falou, não, ele não está fumando. É proibido fumar, não entrar com cigarro aceso dentro do elevador. Na cultura deles, mas para nós não. Então é essa a ideia do entendimento, né? O que parece muitas vezes diferente é que quanto maior o progresso intelectual vai reduplicando, ou seja, vai aumentando os nossos vícios, a gente pensa assim, mas então é mais difícil de haver a evolução do progresso moral? Não. Porque o próprio mal que está aqui, ele causa um bem lá na frente. Porque a partir do momento que ele começa a ter isso, ele começa a sentir um vazio, uma necessidade de mudança. Uma necessidade de realmente fazer a sua transformação. E aí ele é direcionado para procurar a evolução espiritual. Normalmente, as pessoas que estão cada vez mais no poder ou buscando bens materiais, chega uma hora que está vazio. Tem gente que tem tanto dinheiro que só tem dinheiro. E fica um vazio. E quando encontra o vazio, a pessoa fala assim, peraí, eu preciso procurar algo que me preencha. E aí é onde ele começa a fazer as pesquisas em cima da sua evolução espiritual, em cima da sua evolução moral, que ele já começa a falar, eu não posso fazer mais isso, eu tenho que mudar, não dá mais certo, eu já entendi que eu não posso passar mais no sinal vermelho. Ou quando acontece uma pena, né? Quando uma pessoa sofre uma penalidade. Aí ela para, porque às vezes a pessoa fala assim, então como é que o ser humano se move? Pela dor e pelo bolso? Quando ele começa a fazer esse tipo de mudança, entender essa necessidade de transformação, é onde realmente começa a ver essa evolução espiritual, essa evolução moral, né? E aí lá nosso amigo Aristóteles, né? Ele colocou esse texto, que eu vou ler aqui pelo computador, que ele coloca assim, chama Ética e Nicômaco. Sendo, pois, de duas espécies a virtude intelectual e moral, a primeira, por via de regra, gera-se e cresce graças ao ensino. Então a intelectual cresce pelo conhecimento, pelo ensino, pelo estudo. Por isso requer experiência e tempo. Então requer o que? A prática e o tempo para você adquirir. Não é enquanto a virtude moral é adquirida em resultado do hábito, ou seja, das nossas atitudes, daquilo que nós fazemos. Começa a olhar, isso aqui eu fiz, eu não estava bem, isso aqui não agradei muito, isso aqui está legal, isso aqui está bom. Não é, pois, por natureza, nem contrariando a natureza, que as virtudes que se geram em nós, diga-se antes que somos adaptados por natureza a recebê-las e nos tornamos perfeitos pelo hábito.
Então, a partir do momento que eu começo a praticar coisas boas, eu torno aquilo dentro de mim uma atitude, um hábito. E quanto mais eu pratico, melhor eu vou fazendo as minhas mudanças. Aí é que é a transformação. Por isso que a gente fala assim, mas eu sempre fiz isso, é difícil fazer. Sim, é difícil fazer. É difícil para um nadador fazer o tempo que ele faz, um nadador profissional, mas ele começa devagarinho, ele vai treinando, vai mudando, vai aperfeiçoando, e é assim que é a nossa caminhada. E completa, né? Da mesma forma, tornamos-nos justos praticando atos justos, e isso com a temperança, a bravura e etc. Do que acabamos de dizer, segue-se que não é fácil ser bom. Olha o que ele fala, não é fácil ser bom, pois todas as coisas é difícil encontrar o meio termo. Por isso a bondade tanto é raro como nobre e louvável. Então assim, ele fala assim, mas não é fácil ser bom. Realmente não é fácil ser bom. Mas o ser bom, o fato de você se tornar uma pessoa melhor, é que vai transformar a sua vida. Você vai sentir alegria, você vai sentir a transformação, né? Você vai realmente perceber que as coisas estão mudando. O seu ciclo ao seu lado, as pessoas com quem você vai tendo contato se tornam pessoas diferentes, se tornam pessoas que te amam mais, você vai amar mais, você vai aproveitar, vai fazer mais amigos. Enfim, você vai perceber que as pessoas vão olhar e isso se torna um exemplo para as pessoas que estão ao teu lado. E isso vai gerando a transformação. É o exemplo lá que eu falo muito da questão daquela que estava pegando fogo na floresta, e aí o beija-flor pequenininho pegava a aguinha e levava. Os outros animais, mas por que você está fazendo? Você pega uma gotinha só, você consegue levar? Ele fala assim, não, mas eu estou fazendo a minha parte. E vocês que não estão fazendo nada, vão deixar queimar a floresta? Então é as nossas atitudes, é o que nós temos querendo fazer, né? E aí a gente entende assim, como foi citado há pouco na abertura, né? Fala-se muito daqueles povos que vivem só pensando na vida corporal, na vida material, que não pensam na questão da vida espiritual, né? E a questão 788, ela fala assim, os povos são individualidades coletivas que, como os indivíduos, passam pela infância, pela idade da natureza e pela decrepitude. Esta verdade que a história comprova não será de molde a fazer supor que os povos mais adiantados desse século terão seu declínio e sua extinção como os da antiguidade? Quantos povos antigos que já foram, que já declinaram? É interessante ver que a partir do momento que a gente começa a ficar mais maduro, a gente começa a escolher a briga que a gente quer entrar, né? Você fala assim, mas você não precisa não, você não precisa mais não. Né? Ou você fala assim, nem vou entrar em briga, deixa lá, daqui a pouco passa, dá 10 minutos, passa, tu fala, nossa, como é que você sabia que ia passar, né? É o hábito. É a aprendizagem. Com 15 anos, a gente entrava em todas, né? Não falhava uma. É comigo mesmo. Turminha, né? Tinha turminha, eu no meu época, 15 anos, tinha turminha. Vamos brigar, vai embora, vamos brigar com a vizinha lá, vamos sim. Hoje em dia, não, deixa quieto, vamos sentar aqui, vamos conversar, vamos tomar um copo de água, né? Vamos acalmar. Então essa é a questão, né? Então ele pergunta aqui, até que ponto isso realmente vai acabar, essa valorização vai acabar. E a resposta que vem dos espíritos é assim, né? Mas para os povos como os indivíduos, há a vida da alma. Aqueles cujas leis se harmonizam com as leis eternas do Criador, viverão e servirão de um farol aos outros povos. Então o que ele quer dizer? Que os povos antigos, né, que apenas vivem a vida do corpo, o que vai acontecer? Unicamente eles vão concentrar força nisso. O que vale para eles é a questão material. E vai chegar um momento que essas pessoas vão morrer, né? Elas vão nascer, vai viver a vida dela e vai morrer. Vão ali desencarnar. E aí o que vai acontecer? Vem novos espíritos encarnados que vão começar a fazer as suas transformações. Então existe uma sequência, né? E essa força é que faz realmente a transformação do nosso planeta. E a gente precisa entender que a gente precisa fazer mudanças, né? Que a gente tem que entender que a gente não precisa insistir em
como você pode fazer. A questão é que temos que fazer. Não adianta insistir como é que eu tenho que fazer. Ah, eu vou mudar, mas como é que eu vou mudar? Não tem que pensar como é que você vai mudar. Você tem que pensar que você vai mudar, que você precisa mudar. Entender que as suas atitudes hoje não são como você gosta que elas poderiam ser melhores. Ah, mas é difícil. Não, difícil é, mas é possível. Deus deu a cada um de nós a possibilidade da transformação. Não existe aquele exemplo da sementinha da mostarda? Então a gente tem que entender isso, que nós somos capazes de fazer a transformação. E isso é dado a todo instante, a todo contato que nós temos no nosso caminhar. A qualquer segundo da sua vida te dá essa oportunidade. É a possibilidade de fazer mudança. E não é só a oportunidade da vida encarnada. É para os desencarnados também, para os espíritos que estão lá necessitando de ajuda. Se eles quiserem ajuda, eles vão receber. Mas eles precisam disso. Eles precisam entender disso. Né? Nós precisamos entender disso. Né? A gente precisa entender que a gente precisa se tratar de ser um espírito virtuoso. Trazer virtudes boas, trazer coisas boas para as pessoas. Ajudar o meio em que vivemos. Né? Transformar as coisas. Porque muitas vezes a gente olha assim, mas a gente tem uma marchinha mais lenta, né? Tantos séculos que eu já passei aqui, né? Quantas pessoas que já morreram, quantas pessoas que estão morrendo todo dia, como é que faz isso? Qual é a sorte, né? Aí lá no Livro dos Espíritos tem uma perguntinha também, né? Mas qual é a sorte de todos os que sucumbem ao longo do trajeto? Quantos irmãos que desencarnaram nesse período da pandemia? Será que eles foram privados porque eram inferiores da felicidade de continuar vivendo aqui? Ou também é relativa será a felicidade que lhes cabe? Será que esse desencarne que eles tiveram, para eles, foi uma grande oportunidade? A gente tem que parar um pouquinho para olhar. Peraí, mas peraí. Então, e aqueles que morrem, tiveram a oportunidade de ver o astronauta chegar na Lua? Não tiveram a oportunidade de ver uma melhoria nas atitudes dos nossos políticos? Não ver a melhoria das nossas atitudes do dia a dia? Olha, eu até agora estou mais feliz em casa, não teve a oportunidade de ver isso, né? Como é que é isso? Comecei a valorizar as flores que eu tinha em casa, tinha um monte lá, mas não cuidava, não dava tempo. A gente tem que entender que a gente tem que anotar tudo que a gente tem que fazer, a gente tem que anotar tudo na nossa consciência, não é só no papel. A gente tem que começar a entender que a nossa consciência está para nos servir. Se você começar a reparar em carro, eu gosto de tal carro, daqui a pouco você vai começar a ver tanto carro na sua frente igual, você fala assim, nossa, mas tem tanto carro daquele, eu nem tinha percebido que era isso. A nossa consciência trabalhando, ela é feita para nos ajudar. Então se você começa a anotar na sua consciência, eu preciso melhorar a minha atitude com meus colegas de trabalho, eu preciso ser melhor, eu preciso brincar mais, eu preciso me divertir mais, eu preciso escutar mais o meu irmão, eu preciso escutar mais o meu esposo, minha esposa. A nossa consciência vai começar a trabalhar isso, vai nos ajudar. É assim. E o que acontece? A partir do momento que nós estamos fazendo isso, nós estamos atraindo para próximo de nós seres de luz. O nosso anjo guardião, que está ali sempre nos acompanhando, começa a ver, opa, graças a Deus, funcionou, né? Tanta oração aqui funcionou. E a gente vai começando a fazer essa transformação, essa mudança. E é assim que as coisas acontecem. Não é a gente fazendo as coisas sozinho, né? E aí quando a gente começa a olhar de que forma que a doutrina, né, o Espiritismo pode ajudar no progresso, né? Podia muito bem chegar, os Espíritos chegarem e fazer as transformações que pudessem fazer. Vamos mexer o negocinho aqui, agora vamos mexer isso, mexer aquilo. Poderiam ter feito isso, mas eles respeitam o nosso livre-arbítrio, respeitam as nossas escolhas, né? E o que hoje a gente tem que fazer? O espírito, na verdade, a doutrina espírita, ela não vem destruir o materialismo como a palavra certa. A ideia de destruir o materialismo é destruir da nossa consciência a importância do materialismo. Porque muitas vezes nós damos mais importância ao ter do que ser. Então a ideia da doutrina é justamente demonstrar que isso é uma chaga.
E que a partir do momento que eu estou cuidando dessa chaga, ela vai ficando melhor. O meu espírito vai ficando mais limpo. Ah, então quer dizer que se eu mudar a partir de amanhã, todos aquilo que eu fiz lá para trás, aquelas atitudes erradas, zerou a conta? Não é bem assim. Mas com certeza a sua caminhada vai ser mais suave. Ela vai ser mais branda, ela vai ser mais alegre, vai ser mais leve. Você vai estar envolvido com espíritos de luz que vão estar te ajudando, vão estar lhe intuindo. Eles não vão estar falando para você, faça isso, faça aquilo. Não, eles vão lhe intuir. E muitas vezes dentro desse meio caminho nós vamos ser testados por irmãos que querem, que tem lá, nós temos as nossas dívidas para com eles, que vão nos testar, jogar coisas para a gente ver. Será que realmente esse cara realmente está pensando assim mesmo ou só é por interesse? Porque os espíritos conhecem a nossa real ideia, né? E aí, para a gente iniciar aqui o... Volta. Aqui. Agora nosso menino soltando aviãozinho de papel, né? Eu soltei muito aviãozinho de papel. Soltou muito aviãozinho de papel ou não? A última questão ali dessa lei do progresso, que é do Livro dos Espíritos, lá que é colocada no capítulo do Livro dos Espíritos, onde falando da lei do progresso, é a 802. E ela é bastante interessante, porque ela fala assim, ó, visto que o Espiritismo tem que marcar o progresso da humanidade, por que não apressam os espíritos esse progresso por meio de manifestações tão generalizadas e patentes que a convicção perene até nos mais incrédulos? Por que será que não faz isso, hein? Ou será que isso acontece e a gente não percebe? Aí a resposta vem assim, ó. Desejareis milagres, mas Deus os espalha a mancheias diante dos vossos passos. E, no entanto, ainda há homens que o negam. Conseguiu, porventura, o próprio Cristo convencer os seus contemporâneos mediante os prodígios que operou? Não conheceis presentemente alguns que negam os fatos mais patentes ocorridos às suas vistas? Não há os que dizem que não acreditariam mesmo que vissem? Não é por meio de prodígios que Deus quer encaminhar os homens. Em sua bondade, ele lhes deixa o mérito de se convencerem pela razão. Ou seja, é dada a nós a oportunidade de fazer a transformação. E não esperemos que outros façam por nós. Nós estamos aqui, se nós estamos na casa que estamos, com os familiares que estamos, no trabalho que estamos, temos os amigos que temos os companheiros de caminhada que temos, é porque nós necessitamos deles e eles também necessitam de nós para a gente poder fazer a transformação que esse mundo precisa. Porque o mundo está em evolução. A gente sabe disso. E cada vez mais vai sendo cobrada a evolução dos seres que aqui estão. Opa, eu só tenho o 2º grau completo. Não, então peraí, agora para frente aqui tem que ter superior. Então eu tenho que estudar, eu tenho que melhorar minha atitude. E é assim que as coisas vão. E aí Emmanuel traz um texto de encerramento que é interessante, que ele fala da questão da forma como o homem, né, encara as coisas, dessa questão de enxergar o progresso. E ele fala do nosso progresso e o progresso por fora. E aí o texto é assim: inegavelmente, o homem já realizou maravilhas no chamado progresso por fora. Investiga o espaço exterior, no entanto, raramente aprende a transitar no caminho da comunicação com os próprios vizinhos. É interessante, né, que a gente normalmente fazemos visitas, conversa com todo mundo, mas com os nossos vizinhos às vezes a gente nem conhece. Né? E muitas vezes esses vizinhos não são os vizinhos da nossa casa, são os nossos familiares, os nossos irmãos que estão ali conosco. Reconhece os imperativos da paz e consagra-lhe preciosos monumentos.
mas quase sempre está pronto a sustentar conflitos que terminam pela sombra terrível da guerra. Inventou louváveis processos de ilustrar a inteligência, contudo, ainda experimenta graves dificuldades para ensinar ou sublimar elevação nas áreas do sentimento. Então a gente traz aí uma série de situações, né, para ilustrar que a inteligência do ser humano, como é que ela é, como é que ela funciona, e tudo que se faz no dia a dia, mas esqueceu-se ainda da questão de valorizar o sentimento. Ergue-se arranha-céus e habitações coletivas. Todavia, habitualmente ignora como fazer a união das criaturas sem distinção de raças e credos. Criou o aço que lhe garante a eficiência das construções. Entretanto, experimenta grandes obstáculos a fim de manter a precisa continuidade da segurança íntima. Organiza associações de vários matizes para a defesa dos interesses comunitários. No entanto, a solidão na terra é um flagelo crescente. Destaca a importância da fraternidade e enfatiza a solidariedade humana, mas a violência prossegue avançando no mundo. Eis a face dupla do progresso entre os homens. Por fora, prodígios de raciocínio e eminências de cultura intelectual. Entretanto, por dentro, mostra a chaga do ódio e do egoísmo, que só a vivência dos ensinamentos de Jesus Cristo conseguirá curar. A evolução material que nós temos no nosso planeta, ela é fundamental para nos ajudar em tudo que a gente tem no dia a dia. Prova disso são as evoluções médicas, a própria criação de vacinas, as curas de várias doenças. Então, a gente tem que entender que tudo que está aqui é para fazer o bem. O problema é quando o ser humano usa aquilo para a prática do mal. Então, não é errado você ter uma boa casa, não é errado você ter um bom carro. São conquistas que você fez através do fruto do seu trabalho moral, correto, honesto. Então, não existe isso. Mas a gente tem que entender que a gente precisa encontrar um equilíbrio. Um equilíbrio através das nossas atitudes éticas e morais. De buscar praticar sempre o bem, buscar sempre praticar o melhor. Porque é dessa forma que nós vamos conseguir o equilíbrio. É dessa forma que nós vamos fazer essa transformação. É dessa forma como Emmanuel fala nessa questão do texto, que chama Progresso em Duas Faces, né? Que a gente entender que tudo que está aqui pode ser usado em favor de nós para fazer o bem. E o nosso progresso, tudo que a gente está fazendo aqui, é em função das nossas atitudes. Ou seja, tudo que eu fizer de atitude, tudo que eu fizer na prática do meu dia a dia, é considerado questão moral, é considerado progresso moral. Ou não. Se eu faço atitudes, se eu tenho atitudes infelizes, eu não tenho ali uma atitude, eu não tenho um desenvolvimento moral ainda total ou adequado. Então a gente tem que entender isso. Por isso que muitas vezes o intelectual às vezes se desenvolve mais, porque tem os interesses econômicos, interesses materiais. Certo? Então encerro por aqui, agradecendo mais uma vez. Adoro estar aqui, adoro. Mês que vem estaremos aí com a Dona Glaucia. A Dona Glaucia vai fazer a palestra junto com a gente, ela está ouvindo aí, ela já sabe disso também. Mas no mês que vem estaremos juntos. Agradeço mais uma vez a oportunidade. Deus abençoe a todos e que possamos estar sempre cada vez mais unidos e mais fortes, né, confiantes na bondade de Cristo. Então vou tomar a liberdade de fazer a prece de encerramento, convidando a todos que estão assistindo aí também pela nossa página no Facebook. Mestre Jesus, obrigado por tudo que tem nos feito. Obrigado pela oportunidade de estarmos mais uma vez trazendo os ensinamentos a todos os irmãos
que aqui estão presentes, a todos que estão nos ouvindo pelas redes sociais. Agradecemos por tudo que tem feito pela nossa humanidade, pela ajuda que tem nos dado e pela forma como tem permitido a cada um de nós transformar o nosso planeta e o nosso universo em um lugar melhor, que possamos praticar sempre o bem, que possamos buscar cada vez mais a busca da melhoria das nossas atitudes morais e que possamos fazê-la cada passo, tudo de uma vez, tudo ao seu passo, tudo de forma gradativa, sem atropelos, porque através dessa forma é que conseguiremos evoluir e buscar o real entendimento da vossa doutrina e dos vossos ensinamentos. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus, por tudo que tens feito. Obrigado, meu Deus, por mais essa oportunidade. E que assim seja.